Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui, João Renato, para falar um pouco sobre um tema muito importante, um tema histórico, extremamente significativo na nossa sociedade atual, que é sobre o fascismo, que se originou na Itália. E como é um tema que a gente começou a ver, provavelmente vai cair na nossa VP de História, eu vou dar aqui uma revisada total do fascismo, certo? Então pessoal, vamos começar. Primeiro de tudo, falando dos motivos, né? Sempre que a gente vai olhar algum fato histórico, a gente tem que olhar os motivos dela, né? A primeira coisa é o fim da Primeira Guerra Mundial. O fim da Primeira Guerra Mundial trouxe muitas crises e problemas para muitos países europeus, como por exemplo a Itália. Então coisas, por exemplo, como dívidas, perdas materiais, desemprego, começou a ser algo comum na época. Então, muitos empresários, muitas pessoas que cuidavam das indústrias, dos setores, os capitalistas começaram a pensar, olha, a gente precisa pensar de uma forma que eu possa voltar a receber as minhas conquistas, voltar a ter meus privilégios. Então, a partir disso, eles viram uma oportunidade que o fascismo tinha e com isso eles provocaram a criação de uma coisa que a gente vai chamar de face italiana de combatimento, certo? Antes da gente falar um pouco sobre isso, a gente tem que deixar uma coisa bem clara, certo? O fascismo tem alguns fundamentos, algumas ideias principais que eu vou falar agora. Então, a primeira coisa, dos fundamentos que a gente tem é: o grupo é proprietário e o indivíduo deve subordinar a ele. O que isso significa? Significa que os integrantes do grupo, eles devem dar ao máximo, eles devem se importar com um grupo, Aquela ideia de nacionalismo exagerado, aquela ideia de amor, orgulho à pátria, certo? Outro tópico é: a comunidade é vítima a qualquer ação sem limites legais ou morais contra seus inimigos também é válido. Então, assim, você tem os seus fundamentos, você tem os seus ideais. Se você vê que algum grupo é contra eles ou pode ser ruim para o grupo, no caso aqui o fascismo, apesar de ter coisas imorais, ter coisas ilegais, é válida porque é bom para o grupo. A outra: a rejeição à democracia, ao liberalismo e ao socialismo. A gente vai olhar muito isso, porque o fascismo, ele não é uma forma assim econômica, ele é algo muito político. Então o fascismo, ele foi uma oportunidade, uma chance que os empresários, os capitalistas tinham de poder voltar a se desenvolver, Então eles não queriam o socialismo porque não era vantajoso a eles. A democracia não estava funcionando, porque depois da guerra eles continuaram em crise. E o liberalismo também. Então o fascismo criticava essas ideias, certo? A próxima: o chefe sempre do sexo masculino conduzem a sociedade rumo ao seu destino, Então a gente vai ver daqui a pouco qual que é o principal líder, o Mussolini, sexo masculino, que é o principal líder. Próxima: a violência pode ser bela e à vontade, eficiente se o objetivo é o êxito da comunidade. Vem um pouco daquilo que eu falei, Apesar de ser coisas que, teoricamente, na sociedade é algo incorreto, se for algo pro grupo, é porque vale a pena, é algo que é justificável. Um povo pode dominar os demais, independente das leis humanas ou divinas, Então, nesse caso, a gente sai um pouco daquela teoria do direito divino, sai daquele poder, nas mãos do rei. E agora é o seguinte: a gente tem um líder, e caso tenha alguma nação, alguém contra, essas ideias, pode ser utilizado de várias maneiras para poder tomar esse poder, tá? Então, de certa forma, o fascismo é isso, Ele é um estado totalitário, que prega o quê? O autoritarismo, a ditadura, certo? Então vamos dar uma olhada maior, mais aprofundada de como que o fascismo teve essa grande entrada, grande força na Europa, certo? Então, interrompendo só um pouquinho, estou aqui para recomendar, vocês reassistirem o filme A Onda, que mostra bastante desses fundamentos e tópicos que eu falei, beleza? Então bora lá. Então, pessoal, vamos voltar a falar um pouco daquilo sobre a face italiana de combatimento. O que é aquilo, galera? Foi como se fosse uma ideia de nacionalismo exagerado, antissocialista, que pregava a utilização da violência, para retomar o quê? Qual que era o principal foco? Retomar as glórias do Império Romano. Então, a Itália, Roma,
Já tinha sido um grande império, um dos maiores da história. E depois de um tempo eles começaram a perder esse poder, né? Outros países como França, Inglaterra, Estados Unidos começaram a se desenvolver muito mais que a Itália. Então eles queriam retomar essas glórias, né? Então essa ideia, esse grupo, né, foi criado em 1919, tendo seu líder, né, o Benedetto Mussolini. E aí vem os apoios, né? Então, os empresários, os militares, a elite política capitalista apoiou o socialismo. Por quê? Vamos lá. Os empresários, eles tinham que escolher fascismo ou o socialismo. O socialismo era vantajoso, então eles vão atrás do fascismo. Os militares, eles queriam as glórias do Império Romano, né? Então eles precisavam do fascismo, que era o que ele pregava. E as elites políticas a mesma coisa. Se você apoia um grupo, esse grupo pode te dar alguns benefícios, alguns privilégios, tá? Então isso foi a face italiana de combatimento. Foi algo criado, provocado pela necessidade que o povo tinha de melhores condições. Então, em 1921 foi criado o Partido Nacional Fascista, né? Com o seu principal representante sendo Mussolini. Porque nessa época, na minha visão, pelo menos, era muito mais vantajoso você ter o seu partido, você se candidatar, do que você direto tomar o poder. Porque, de certa forma, né, a tomada de poder dos fascistas foi algo legal, porque eles ganharam em questões de votos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, em 1921 foi criado o Partido Nacional Fascista. Então, pessoal, e aí o que aconteceu? Em 1922, a gente teve um marco extremamente importante, que foi a marcha, né, sobre Roma. Então, o que aconteceu? Vários italianos de diferentes partes da Itália, né, que diziam, né, que a gente chama de camisas negras, né, que era como se fosse uma forma de se identificar com o fascista, marcharam sobre Roma, foram até o Palácio do Rei para poder exigir o poder, exigir melhoras, certo? Tudo comandado pelo Mussolini. Então o Mussolini, ele foi convidado pelo rei a fazer parte do primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro tem um poder tão importante quanto o rei, né? Então ele aumentou assim o patamar, né? A importância dele, a influência dele só aumentou. E de certa forma isso foi legal, porque depois eles ganharam nas votações, teve um apoio da maior parte do público, tá? E aí a gente tem o lema, né, dos fascistas. Então, credis, obediere e combatere, né? Que é a mesma coisa. Crer, obedecer e combater, né? Então, muito aquela ideia centrada, nacionalismo, revanchismo, um líder. Então, essas são as coisas que juntam o fascismo, né? Aquele estado totalitário. Então, agora vamos falar um pouco de um tópico extremamente importante, né? Que é o Mussolini no poder. Então, bora lá. Então, pessoal, o Mussolini no poder, né, que ele conseguiu, né, em 1922, se tornando primeiro-ministro, né, convidado pelo rei, ele criou uma coisa que a gente chamou de Grande Conselho do Fascismo. Então, pessoas importantes do parlamento, né, pessoas importantes da marcha sobre Roma, secretários do partido, ministérios do Estado, tudo isso se juntaram para fazer parte desse conselho, né, e poder organizar as ideias, né? Trazer propostas, mudar as coisas que tivesse na Itália para tentar melhorar a condição que a Itália estava. Então, o poder estava nas mãos do Mussolini. Só que aí o que aconteceu? Como no fascismo quanto no nazismo, a gente vai ver que foi empregada uma ditadura muito pesada, uma ditadura muito forte. Então vamos dar uma olhada melhor nessa ditadura. Então em 1925, né, 1926... começa a ter uma perseguição política muito forte. Então os outros partidos, socialistas, capitalistas, moderados, tudo isso começou a ser perseguido. E o partido fascista passou a ser o único permitido. O outro que a gente teve foi em 1927, que foi a criação da OVRA, né? A OVRA era como se fosse um conjunto de policiais, né, militares que agiam em segredo para combater aqueles que eram contra o Estado, contra o país. Porque assim, quando o fascismo ganhou o poder, quando você era contra o fascismo, era como se fosse contra a Itália, contra Roma. Então você estava contra o seu país, né? Então a OVRA, né, comandada pelo Boschini, ela foi de certa forma uma forma de mostrar essa ditadura, porque muitas pessoas morreram,
e falta de liberdade, né? Você não pode expressar suas opiniões políticas, né? Então, essas foram duas coisas muito presentes na ditadura. E outra coisa muito importante que a gente teve no governo do Mussolini, né, na ditadura, foram políticas externas, né? Então, uma das coisas que a gente teve foi a aliança Roma-Berlim. Então, a gente vai ver depois, né, na Segunda Guerra, Itália e Alemanha muito próximos, né? O fascismo e o nazismo são muito próximos. A gente vê também que a Itália vai apoiar um político na Espanha, né, na Guerra Guernica. Então, muitas coisas vão acontecer e a Itália ela vai tipo fazendo alianças, fazendo várias coisas e assim elas podem ter mais parcerias e, consequentemente, seria algum dos estopins para começar a guerra, né? Pessoas fascistas da Itália vieram para o Brasil, conversaram com Getúlio Vargas, e tudo isso foi muito impulsionado pelo quê? Pelas propagandas. Então vamos falar um pouco das propagandas que também são muito importantes. As propagandas passaram a ser uma doutrina, certo? Então nas escolas, para muitos habitantes, né, da Itália, passou a ser assim, obrigatório você saudar o Mussolini como um gênio, como uma pessoa revolucionária, Roma como algo mais importante do que tudo, acima da liberdade, acima de poder se expressar, certo? Então, para muitas crianças, orações foram feitas, lemas foram feitos, né? Trouxeram aquela ideia de que o Mussolini ele era alguém pai do povo, amigo das crianças. É muito comum você ver alguns ditadores, né? Como, por exemplo, Stalin, o próprio Mussolini, próximos às crianças, próximo ao povo, para mostrar essa ideia, ó, eu tô do lado de vocês, eu sou do povo, entendeu? Mas muitas vezes era para poder manter o poder e não levar um golpe, né? Então agora eu vou falar outra coisa muito importante, que é o Tratado de Latrão, certo? Então, bora lá. Então, pessoal, em 1929, teve o Tratado de Latrão feito entre Roma e o Vaticano, porque a igreja estava criticando muito, tinha muitos problemas com a Itália. Por quê? De certa forma, eles não apoiavam algumas coisas que a Itália estava fazendo. Só que então, a Roma teve uma ideia que assim, ó, a gente quer evitar ao máximo os problemas, né? As nações inimigas querendo algo contra a gente. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que o Vaticano ele vai ser um país independente, devido à sua história, devido à sua importância, né, sem problemas territoriais. E a partir disso, os problemas que eles tinham com a Igreja Católica meio que se desfez. Então a Igreja passou a apoiar o fascismo. Então com isso, o fascismo começou a se proliferar, começou a ir para outras partes da Europa, como por exemplo na Inglaterra, certo? Então a Inglaterra começou a se desenvolver bastante. Um político chamado Oswald Mosley, por exemplo, né, foi uma pessoa que conseguiu trazer o fascismo para a Inglaterra. Então isso foi se multiplicando, foi aumentando. E daqui a pouco, que vai ter um vídeo depois sobre o nazismo, a gente vai ver que eles estão muito conectados. Então, um Estado autoritário, como por exemplo a Itália, ele tem um governo centralizado, ele tem um militarismo, um expansionismo territorial, um único partido, ele é antiliberal, ele é anticomunista, ele tem uma educação rígida, ele tem censura, né, das ideias, censuras da imprensa, culto ao líder, propaganda governamental, nacionalismo extremo, tudo isso compõe uma ditadura, um governo, né, um Estado totalitário, certo? Então, é isso que a gente tem que saber do fascismo. Essa é a ideia inicial desse tema, que ele vai ser muito importante para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda, desculpa. Então, espero que vocês tenham gostado, que eu consiga ter trazido alguma ideia para vocês, para que tenha ficado mais fácil. E é isso, consultem seus registros e o livro. Isso aqui é basicamente um resumo, tá bom? Valeu, pessoal!